turma, bem-vindos! A nossa aula de hoje é sobre separação de misturas. Antes de começarmos essa aula, gostaria de enfatizar que aqui nós não vamos ver todos os processos de separação de misturas, apenas alguns selecionados entre aqueles que mais caem no Enem, no vestibular, tá certo? Bom, então vamos começar. Nós estamos falando então de misturas. Nós temos aqui então pelo menos duas substâncias, no mínimo duas substâncias, ou uma única substância em dois estados físicos diferentes. Nós já vimos isso em outra aula. Tá com dúvida? Não se lembra? Então eu vou deixar para vocês aqui em cima o link para vocês assistirem então essa aula sobre misturas. Vamos começar falando das misturas heterogêneas, então de processos para separação de misturas heterogêneas. O primeiro processo de misturas que nós temos aí, de separação de misturas, é o processo da catação. O processo da catação é um processo muito simples e manual. Ele consiste na separação manual de dois ou mais sólidos. É muito utilizado, por exemplo, em casa, quando vocês vão preparar feijão. Quem nunca ajudou a escolher feijão ou escolheu feijão, né, separou os feijões bons das impurezas, que podem ser pedras, podem ser feijões que não estão bons e outras coisas que podem vir junto do saco de feijão. É também muito comum, quem nunca viu, né, um macaquinho catando piolho e parasitas em outro macaco. Esse é um processo de catação. Um outro processo também muito utilizado nas casas é a filtração. A filtração, ela consiste na passagem da mistura por um filtro que é semipermeável. Esse filtro ele é semipermeável porque ele permite a passagem de apenas um dos componentes dessa mistura. Pelo menos um sempre vai ficar retido, então, nesse filtro. Em casa, nós temos aí, muita gente tem filtro de barro, filtro de plástico para poder retirar as impurezas da água que a gente bebe, né? Só que filtro para a gente que parece ser aquele recipiente, mas na verdade não é. O filtro é a vela, é ela que vai reter ali as partículas, as impurezas da água, deixando passar apenas a água potável. Lembrando que a filtração é um processo de separação de misturas heterogêneas. A parte homogênea da água não será retida pela filtração. E essa filtração, ela depende do tamanho do poro do seu filtro. Às vezes é heterogênea, porém o poro é maior do que uma das substâncias que poderiam ser retidas, então acaba passando também, tá certo? Um outro processo, a decantação. A decantação trabalha com a diferença de densidade das substâncias dentro de uma mistura. O que acontece? Se você deixar em repouso aquela mistura, o componente que é mais denso, ele tende a depositar-se no fundo. Ele é um dos processos utilizados no tratamento de água pelas empresas que fazem tratamento de água. E mais para frente, em outra aula, nós vamos falar melhor sobre esse processo de tratamento da água. Já nas casas, a decantação ela ocorre geralmente nas caixas d'água. Quando a gente recebe da estação de tratamento de água uma água muito suja, né, com impurezas, terra, quando a água na caixa d'água permanece por um determinado período, a terra que está ali suspensa, as partículas de terra, elas se depositam no fundo da caixa. É por isso que, de tempos em tempos, quando se vai lavar a caixa d'água,
você vê que você tem em cima aquela água límpida, mas no fundo aquela camada grossa de barro, que na verdade, oriunda desse processo de decantação. O próximo é a centrifugação. A centrifugação, ela nada mais é do que uma aceleração do processo de decantação. Então, por meio de uma rotação de frascos que contém essa mistura, esse processo de sedimentação ele vai ser acelerado, e aí aquele que apresentar as densidades diferentes irão se separar. Um vai se depositar no fundo e o outro vai ficar com o sobranadante. É muito utilizado em exames de sangue. Esse processo da centrifugação, ele seria bem similar ao processo da máquina de lavar roupas. Se vocês forem colocar a roupa de vocês para lavar na máquina, no final do processo, a roupa passa pelo processo de centrifugação da máquina, e aí a água que está ali acaba escorrendo pelos buraquinhos da máquina. A próxima é a separação magnética. A separação magnética, ela consiste em você separar misturas cuja um dos componentes é um metal e ele é facilmente atraído por um ímã. Para conseguir visualizar bem esse processo, eu recomendo a vocês assistirem o filme Toy Story 3 da Disney. Então já aviso, alerta de spoiler. Neste filme, em um determinado momento do filme, os brinquedos eles estão no lixão, junto com o lixo. E aí passa um grande ímã tentando separar todos os metais daquele lixo que será incinerado. E os brinquedos, para não serem incinerados, eles logo agarram alguma coisa de metal para serem puxados por esse ímã. E é uma forma de vocês visualizarem muito bem essa separação. Então, assistam Toy Story 3. Próximo processo, a dissolução fracionada. A dissolução fracionada, ela trabalha com o conceito de que apenas um dos componentes dali é solúvel em água. Então, o que você faz você pega dois sólidos que estão juntos, misturados, mas só um é solúvel em água. Então, para separar, o que você faz? Acrescenta água nessa mistura, o sólido que é solúvel vai se dissolver, e aí você consegue separar, então, facilmente aquele que não se dissolve. Então, para dar um exemplo, se você tiver, por exemplo, areia e sal, como você vai separar a areia do sal? Joga a água, que o sal dissolve na água, e aí quando você retira a água, o sal vai junto, separando então esse sal da areia. Se o seu objetivo é obter o sal, aí você vai ter que acrescentar um outro processo de separação de mistura para separá-lo da água. Bom, esses foram os que eu separei para substâncias, para misturas heterogêneas. Agora, para as misturas homogêneas, nós vamos falar primeiro da evaporação. A evaporação, ela consiste em separar um sólido de um líquido através da evaporação do líquido. Se você evapora o líquido, o que sobra é o sólido. Essa, por exemplo, é uma das formas de separar o sal da água naquele processo anterior, no processo da dissolução fracionada. Quando você obtém o sal da água, é só você colocar, então, a água para evaporar, que você, então, terá o sal. Esse tipo de processo, ele funciona por quê? Porque
o sal e a água têm pontos de ebulição diferentes. Então, a água ela vai evaporar, vai passar para o estado gasoso antes do que o sal. Um outro processo para misturas homogêneas é a destilação. A destilação ela ocorre por meio do aquecimento e da evaporação, assim como a evaporação, tá certo? A diferença aqui é que na evaporação, o meu objetivo é obter o sólido. Na destilação, o que eu quero obter, na verdade, é a parte líquida. Então, o que eu faço é colocar aquela mistura para evaporar, mas em um sistema fechado, de forma que eu consiga obter aquela forma gasosa. O vapor, então, a forma gasosa, ela é conduzida por um espaço chamado condensador. Nós já vimos que condensação é a passagem de gasoso para líquido. Então, esse condensador vai fazer o quê? Vai resfriar aquele gás, né? Aquela substância que está numa forma gasosa, e de forma a passá-lo novamente para a forma líquida. E aí sim ele será recolhido. O processo de destilação ele pode ser usado tanto para separar sólido líquido quanto líquido, desde que os dois líquidos tenham pontos de ebulição distintos. O próximo é a destilação fracionada. Essa destilação fracionada ela é extremamente importante porque ela é utilizada no refino do petróleo, certo? Ela consiste em trabalhar com diferentes pontos de ebulição. O petróleo ele tem vários subprodutos, ele tem produtos e subprodutos que têm pontos de ebulição diferentes. Então, o que eles fazem? Eles põem tudo para evaporar e vão, então, passando por dutos que vão resfriando aos poucos. Então, conforme você vai resfriando de pouquinho em pouquinho, um produto vai caindo, vai passando para o estado líquido e a evaporação ela continua até que você obtenha apenas aquela forma gasosa dos produtos que tem um ponto de ebulição mais baixo. O último que nós vamos falar é a adsorção. A adsorção eu coloquei aqui tanto para heterogênea quanto para homogênea. E eu coloquei mais porque a adsorção é um processo que ele vem crescendo muito o uso. E de 2020, de início de 2020 para cá, tem se falado muito na adsorção por conta do problema de água que tem ocorrido na cidade do Rio de Janeiro com a geosmina. Quem nunca ouviu falar da geosmina, é importante procurar saber, porque pode ser que venha cair nos vestibulares. Por exemplo, o vestibular da UERJ, que é a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. O Enem pode se falar também disso, e a adsorção ela é importante. Na adsorção, são usadas substâncias que retêm em suas superfícies outras substâncias. Não é a mesma coisa que acontece na filtração, não. Na filtração, o que nós temos é a passagem de uma substância por um filtro. A substância atravessa o filtro. Na adsorção, não. A substância ela fica presa na outra substância, na superfície da outra substância. Um produto geralmente utilizado para fazer essa adsorção é o carvão ativado, que foi o que eles usaram para limpar a geosmina da água na empresa de tratamento de água do Rio de Janeiro.
E essa foi a nossa aula de hoje. Esse mapa mental vai ficar na descrição do vídeo para vocês. E eu espero vocês para uma próxima aula. Tchau, tchau!